Graças e paz, irmãos. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Mensagem da Cruz. O programa Mensagem da Cruz é um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Vamos começar a iniciar esse programa por meio de uma oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos e te louvamos pela tua bondade sobre nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que fale conosco por meio da tua palavra, em nome de Cristo, a quem oramos. Amém. Estamos aqui com o pastor William Rafael. O pastor William Rafael é pastor da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Pastor, eu gostaria de tratar com o senhor nesse programa sobre ansiedade. Pastor, como que nós podemos vencer a ansiedade? Graça e paz, Douglas, graça e paz a você que está nos assistindo pelo YouTube ou nos acompanhando também pela rádio. É uma alegria poder mais uma vez chegar até você através desse programa Mensagem da Cruz. Pois é, Douglas, essa é uma pergunta relevante e é um assunto extremamente atual. A ansiedade tem dominado a vida de muitas pessoas. Lamentavelmente, há muitas pessoas que estão enfrentando crises sérias de ansiedade. E, inclusive, já é comum se dizer entre os médicos que boa parte dos pacientes que chegam aos hospitais não chegam por motivo de outra coisa, senão por ansiedade. E a Bíblia Sagrada fala sobre ansiedade. E eu quero ler, então, um trecho da palavra de Deus que diz assim, Mateus capítulo 6, verso 25 em diante, o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Lá no versículo 31, então, Jesus diz: Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais, de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A ansiedade é o mal do século, nós poderíamos até dizer isso. Ela tem dominado as crianças, tem dominado os adultos e tem dominado os idosos. Como hoje nós vemos até muitas crianças vivendo uma ansiedade sem medida e sem limite. Crianças que precisam ir para medicações, né, um procedimento com medicações para poder controlar um nível de ansiedade. E quando a Bíblia Sagrada fala sobre ansiedade, o próprio Cristo se encarrega de tratar sobre esse assunto no sermão conhecido como Sermão do Monte. E Jesus então diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. E aqui nesse texto, especialmente no verso 25, Jesus trata sobre 5 coisas que nós não deveríamos andar ansiosos. Primeiro, não ande ansioso pela vida. Segundo, não ande ansioso pelo que comer. Terceiro, não ande ansioso pelo que beber. Quarto, não ande ansioso pelo corpo. E quinto, não ande ansioso pelo que haveis de vestir. Jesus trata desde aquilo que é principal e primordial na nossa própria vida, quanto aquilo que é secundário, a comida, a bebida, o corpo e as vestimentas. Na mentalidade ou no ensinamento de Cristo, o maior problema com a ansiedade é a percepção que nós temos das coisas e que nós temos da vida. Veja que boa parte da ansiedade que nós temos está relacionada a coisas da vida, a conta, como é que nós vamos pagar, o alimento, como é que nós vamos comer, o corpo, né? Como é que nós vamos tratar aquele problema, seja de enfermidade, de doença, seja de questão estética, né? Há muitos adolescentes que estão lidando com ansiedade crônica por pressões a respeito do seu próprio corpo. Então, são coisas secundárias, coisas que não são tão importantes, mas que nos levam a vivermos ansiosos. A Bíblia, quando fala da ansiedade, a palavra grega que traduz aí a palavra ansiedade no português, ela tem uma ideia de estrangulamento. Então, quando a Bíblia diz não ande ansioso, ela está, primeiro, nos dando uma ordem, um mandamento. Aqui quando Jesus então diz assim, não ande ansioso, é diferente de quando, por exemplo, eu chego para uma criança, para um adolescente, e digo, olha, não ande ansioso não, fica tranquilo, fica calmo. Eu faço isso em um tom de repreensão, mas ao mesmo tempo de aconselhamento, para que ele pare de fazer aquilo, para que ele melhore, para que ele se sinta bem.
Porém, quando Cristo fala sobre ansiedade, de igual modo Paulo e Pedro também vão abordar, Cristo faz em um tom de ordenança. E essa ordenança de Cristo, ela tem um peso moral. Não ande ansioso. Ou seja, assim como os mandamentos do Senhor nos diz, não tenha outros deuses, não faça imagem de escultura, ele vai dizer, não ande ansioso. Isso tem um peso moral nesse mandamento. De maneira que quando nós quebramos essa ordenança, nós acabamos pecando. E aí é onde nós chegamos num ponto muito crucial, que a ansiedade, ela é pecaminosa. É isso mesmo. A ansiedade, felizmente, ela é pecaminosa. Porque a ansiedade revela pelo menos duas coisas. Primeiro, a nossa falta de confiança em Deus. Toda a nossa ansiedade, ela é um reflexo de que nós não temos confiado em Deus plenamente. Então, eu estou preocupado com a situação financeira, com a situação física, com a situação emocional, e eu digo, Deus, tem misericórdia de mim, e fico ansioso. O que é que eu estou dizendo? Deus, eu confio em Ti, mas assim, nesse quesito aqui eu estou preocupado, porque eu acho que o Senhor não vai resolver. Então, é um ato de falta de confiança em Deus, é uma atitude incrédula. Segundo, a ansiedade também é pecado, porque é uma falta de conformidade e de descanso na providência de Deus. Nós temos um exemplo claro de ansiedade ainda no Antigo Testamento. Lá em Êxodo capítulo 16, quando Deus manda o maná, Deus é muito claro em dizer o seguinte: cada dia as pessoas deveriam sair de sua tenda e colher o maná suficiente para a sua refeição, 2 gômeres por pessoa. E Jesus diz assim, dia a dia eu mandarei, o Senhor diz assim, dia a dia eu mandarei a porção diária, suficiente para cada pessoa da família comer. Porém, no 6º dia, eu mandarei porção dobrada. Ninguém pegue a mais. E acontece o quê? Muitas pessoas, por duvidarem da providência do Senhor, acabavam pegando a mais. E acontecia que aquele alimento pegado mais do que o necessário, acabava cheirando mal e dava bicho. Veja, era uma atitude ansiosa. E essa atitude ansiosa revelava o quê? O descontentamento com a providência de Deus e, ao mesmo tempo, a incredulidade de que Deus iria mandar no dia seguinte. Então, querendo ou não, toda a nossa ansiedade ela é fruto da nossa falta de confiança em Deus plenamente e do nosso descontentamento com a sua providência. Não, Deus providenciou para mim até hoje, mas agora eu estou desempregado, eu estou ansioso, eu não consigo dormir, eu não consigo parar de pensar. Então, Deus até hoje tem cuidado de minha vida, mas Ele não vai cuidar amanhã. Então, querendo ou não, a ansiedade vai desembocar em pecado. Nós não podemos negar o fato de que existe ansiedade patológica. É uma área diferente, eu não iria abordar isso, mas existem pessoas que são ansiosas não por causa de pecado, mas por motivos outros, entre eles hormonais. É uma situação diferente. Mas eu me atrevo a dizer que 90% da ansiedade que perpassa o coração de muitas pessoas hoje é uma ansiedade pecaminosa. É ansiedade porque não tem o trabalho que queria, porque não tem o corpo que queria, porque não tem a casa que queria, porque não teve a viagem que queria. É ansiedade porque quer comprar algo que não pode agora. É ansiedade com respeito ao clima, com respeito ao tempo, com respeito a expectativas futuras. É ansiedade com respeito aos relacionamentos. Então, 90% ou mais, eu me atrevo a dizer que é fruto de atitudes pecaminosas. Mas como assim atitudes pecaminosas? O não conformar-se à vontade do Senhor. O não descansar no cuidado do Senhor, o não deixar que o Senhor conduza todas as coisas. Por isso que Paulo vai nos dizer em Filipenses capítulo 4 algo muito interessante sobre a ansiedade. Cristo vai dizer que nós não devemos andar ansiosos. E mais, há um detalhe nessa passagem de Mateus, que Jesus diz assim no verso 31, os gentios é quem fazem isso. Vocês devem, pois, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que Cristo está dizendo? Ansiedade é coisa de gentio. Ansiedade é coisa de descrente. Se nós confiamos em Deus, devemos confiar em Deus plenamente, não parcialmente. Até porque Deus não requer de nós, ou Deus não aceita de nós algo pela metade. Deus nos quer por completo. Amai a Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma. A nossa inteireza deve estar voltada para o Senhor. Então, como é que eu posso confiar em Deus em umas áreas da vida, mas em outras eu não consigo descansar e confiar? Isso é incredulidade. E aí Paulo vai dizer assim, no versículo 6 do capítulo 4 da sua carta aos Filipenses. Não andeis ansiosos de coisa alguma,
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não ande ansioso por absolutamente nada. Agora, qual seria o antídoto, então, para a ansiedade? Visto que ela é pecaminosa, podendo ser patológica, eu não vou entrar nessa questão, como eu já mencionei, mas o que é que a gente deve fazer diante disso? Como nós lidamos com a ansiedade? Paulo responde, Cristo responde em Mateus capítulo 6, dizendo que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, ou seja, estamos ansiosos? Recorramos a Cristo, recorramos ao Senhor. E aqui, Douglas, aqui nós encontramos o nosso maior problema e a razão pela qual a ansiedade dela se torna pecaminosa. Porque muitas pessoas, quando estão ansiosas, elas vão buscar alívio. E normalmente esse alívio não é o alívio da palavra. Algumas pessoas se cortam para aliviar as suas dores. Algumas pessoas recorrem aos vícios para aliviar a sua ansiedade. Então, o ansioso que é viciado no cigarro vai fumar. E vai fumar muitos cigarros. O ansioso que bebe, ele vai encher a cara de bebida. O ansioso que tem algum outro vício de jogo, ele vai jogar. O ansioso que gosta de adrenalina, ele vai se entregar a todo tipo de adrenalina para tentar aliviar as tensões da sua ansiedade. E é aí que nós pecamos. Porque Cristo vai dizer, inclusive em Mateus capítulo 11, o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. De maneira que, se eu tenho algo que está sobrecarregando a minha vida, se eu tenho um fardo pesado que está sobre mim, me oprimindo, porque a palavra ansiedade, como eu já falei, é um estrangulamento, a quem eu devo recorrer? A Cristo. Jesus diz, venham a mim e eu vos aliviarei. Se Jesus diz, venham a mim que eu vos aliviarei, ele está dizendo, só eu tenho um alívio para os fardos, para as almas que estão cansadas. Como que o Senhor Jesus deixa claro que só ele tem alívio para a nossa alma cansada e eu vou buscar alívio em outras coisas? Isso é uma atitude até mesmo idólatra. É uma atitude de que eu troco a minha confiança em Cristo e troco a minha confiança em Cristo por outra pessoa, por outra coisa, por outro objeto, por outra prática que não seja a de buscar ao Senhor. Então, qual é o antídoto para nós lidarmos com a ansiedade? Talvez você que esteja me acompanhando agora tenha enfrentado muitos casos de ansiedade. As pessoas normalmente recorrem a remédios. Eu não descarto a necessidade de alguns casos haver uma intervenção medicamentosa. Porém, boa parte desses casos poderiam ser resolvidos se nós nos entregássemos e descansássemos plenamente na providência do Senhor. Aí Paulo vai dizer, sabe o que? Na continuidade, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós devemos ocupar a nossa mente, o nosso coração, com aquilo que é bom, amável, agradável ao Senhor, para que nós não sejamos levados por pensamentos transitórios que nos levem a viver ainda mais ansiosos. E aí, nós encontramos aqui então um antídoto para nós lidarmos com a ansiedade. Buscarmos ao Senhor. Primeiro, Paulo vai dizer, apresente diante de Deus. Coloque diante dele. Porque a paz que excede todo o entendimento vai guardar o seu coração e vai guardar a sua mente. Está angustiado, está sofrendo, tem buscado uma solução em tudo quanto é porta e não tem encontrado. Eu quero dizer a você hoje que Cristo é a solução para os seus problemas. Cristo é a solução para a sua ansiedade, para a sua angústia, para a sua dor. Em Cristo você encontra alívio. Em Cristo você encontra esperança. Então, busque ao Senhor. Antes de buscar qualquer coisa, busque ao Senhor. Nós costumamos até fazer algo muito errado, quer dizer o seguinte, eu já tentei de tudo, agora eu coloquei nas mãos de Deus. Nós recorremos ao Senhor por último. Isso é errado. Não faça de tudo para depois colocar nas mãos do Senhor. Primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Deus que lhe sustentou até hoje vai lhe sustentar amanhã, depois de amanhã. Por isso Cristo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se Ele cuida das aves dos céus, quanto mais cuidará de nós, que somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Não há razão para nós andarmos ansiosos por essa vida. Amém, pastor. Deus seja louvado por essa palavra.
Estamos encerrando mais um programa Mensagem da Cruz. E eu gostaria de convidar vocês que estão nos acompanhando nesse momento para estar junto conosco, aprendendo mais da palavra de Deus. Nós temos nosso culto de oração e doutrina às quartas-feiras, às 19h30. Também temos culto no domingo pela manhã, escola bíblica dominical, às 9h30. E à noite temos o nosso culto público de adoração ao Senhor, às 18h30. Então, venha, você é o nosso convidado. Então, que Deus continue abençoando a sua vida. Nesse instante, para encerrarmos esse nosso programa, eu gostaria de convidar o pastor William Rafael para estar encerrando por meio de uma oração. Vamos orar. E eu quero deixar para vocês um último verso, lá em 1 Pedro 5, verso 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sua ansiedade sobre Cristo. Ele tem cuidado da sua vida. Vamos orar. Deus amado, nós te damos graças, louvamos o teu nome pelo teu cuidado, pela tua ação, pela tua graça, pela tua misericórdia. E nessa hora, Senhor, pedimos que o Senhor perdoe os nossos muitos pecados. As muitas vezes que agimos, ó Deus, de maneira ansiosa. Perdoa, Deus, a mim e a meus irmãos, aqueles que nos acompanham nessa hora. Se há, ó Deus, algum sentimento, se há alguma atitude ansiosa, que isso seja tratado, que isso seja retirado de nós. Que possamos descansar em Ti, que possamos descansar no Teu cuidado, na Tua ação, que possamos descansar na certeza de que Tu és o Deus provedor, que tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, de que em Ti nós podemos encontrar esperança, vida, restauração, de que o Senhor não perde o controle, de que o Senhor não perdeu o domínio, de que o Senhor está assentado num alto e sublime trono e os teus planos são melhores, são maiores para a nossa vida. Abençoa, meu Pai, a cada um dos nossos ouvintes, aqueles que nos assistem nessa hora. Se há porventura alguém nos acompanhando agora, lutando contra a ansiedade, meu Deus, vai até o encontro dessa pessoa. Trata o seu coração, tem misericórdia de sua vida, restaura. Livra, ó Deus, desse cativeiro tão sombrio. Nós oramos, ó Pai, por cada família, por cada ouvinte, cada pessoa que está nos acompanhando pelo YouTube também. Sê com eles. Em nome de Cristo nós oramos e rogamos isso. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Lance sobre Cristo toda a sua ansiedade.